Quando lembramos de jiu-jitsu, o que vem de cara na cabeça da gente é a família Gracie, né? A família que difundiu o jiu-jitsu no mundo inteiro, junto aí ao Hélio Gracie, que criou o famosíssimo Brazilian Jiu-Jitsu. O jiu-jitsu que daria força para os fracos lutar contra os mais fortes, né? E funciona muito bem, viu? E de todos os guerreiros da família Gracie, lembramos de Royce Gracie e Rickson Gracie, que foram dois nomes fortíssimos, e também a chamada Ovelha Negra, assim como dizem muitos aí, Ryan Gracie. Ryan era o filho mais novo de Vera Lúcia e Robson Gracie, neto de Carlos Gracie e por isso sobrinho neto de Hélio Gracie, o então criador do jiu-jitsu brasileiro. Ryan Gracie é irmão de Renzo Gracie, né, que também é um nome que não dá pra deixar de falar, né, que também é sinistro e domina muito bem o jiu-jitsu e aplica com maestria no MMA. Ele também é irmão de Ralph Gracie, Robson Gracie, Charles Gracie, Kayla Gracie e Flávia Gracie. E teve um filho chamado Ryan Gracie, nascido no ano de 2001, e por sinal também é um excelentíssimo lutador de jiu-jitsu. Ryan Gracie nasceu no Rio de Janeiro e passou seu início de infância em Teresópolis, cidade serrana do Rio. Depois disso, a família mudou para Copacabana, onde permaneceram lá por 2 anos. E depois disso, eles mudaram para uma casa gigantesca na Barra da Tijuca. A casa era tão grande que, para vocês terem uma ideia, era possível jogar bola e andar de patins na sala da casa. Pra vocês terem uma ideia do tamanho e da dimensão que era a casa. Ryan Gracie viveu muito tempo ali, em meio à natureza e também em meio à sua paixão número 2, né, que era o surf, e que ele mandava muito bem também, viu? Ryan Gracie treinava jiu-jitsu todos os dias sem falta na antiga Gracie Barra da rua Olegário Maciel, lugar que era muito conhecido na comunidade do jiu-jitsu pelos caras brabíssimos que treinavam ali. Quando perguntam de Ryan Gracie para os seus amigos ali, mano, a primeira coisa que falam dele é que ele tinha um temperamento explosivo, uma bomba atômica, né? Mas também lembravam muito que ele era um cara muito generoso e que no fundo ele era um cara muito gente boa. Quando Ryan Gracie tinha apenas 10 anos de idade, os seus pais se separaram. Renzo Gracie, que era o filho mais velho, até então ele tinha 17 anos de idade, se tornou o patriarca da família, né, mano? E não demorou muito pra eles tornarem aquela casa, aquela mansão ali, em uma sala de lutas. E aí, meu amigo, é aí que foi que a brincadeira começou. E, mano, eles só forravam com alguns tapetes ali, ó, e ó, saiu na porrada ali. A casa se tornou um ringue ali, cara, com rivalidades entre academias, a galera ia ali, resolvia os BO, faziam aquelas lutas e, na maioria das vezes, mano, sem tempo, sem limite de tempo. O tempo passou e eles foram ficando muito famosos, muito conhecidos ali, né? Renzo Gracie e Ralph Gracie pelo jiu-jitsu muito bom e afiado e por ensinar muito bem, mas pelo contrário, Ryan Gracie ficou muito famoso por destruir a cidade, digamos assim, né? Bem na era dos Pit Boys, essa galera mesmo que brigava muito nas festas e quase acabaram com o nome do jiu-jitsu no Brasil. E ele teve sim muitos desentendimentos com a polícia. Os homens quase que deu ruim pra ele várias vezes por causa dessas confusões. Ryan, ou Demônio Gracie, como era conhecido na época, virou uma espécie de símbolo dos Pit Boys. O cara era amado, endeusado entre os caras, aqueles doidão mesmo que brigavam nas boates. Brigavam não, né? Eles arrumavam confusão pra poder bater de graça nas pessoas que não sabiam se defender. Essa era a gangue dos Pit Boys. E eles eram um terror ali no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, mano. Só dava eles em todas as festas, eles eram tirados pra fora pelos seguranças, mas do lado de fora, mano, o pau quebrava, mano, e como eles eram muito bons de luta, né, dava bem ruim e tinha que dar polícia sempre. E os Pit Boy, pra quem não sabe, eram aqueles famosos playboys, né, cara, que treinavam muito jiu-jitsu, anabolizados, né, saíam à noite pra poder caçar aquela confusão e normalmente mandavam muita gente pro hospital porque, velho, eles abusavam muito de pessoas que não sabiam lutar, não tinham muito o que fazer, acabavam reagindo às agressões ali, tava muito ruim, os caras quase matavam a galera de bater, muito covardes. E por causa desses caras, o jiu-jitsu ficou queimado por muitos e muitos anos, né, cara? Conhecido aí como arte marcial de Pit Boy, né? Maleditos, queimaram o nome da nossa arte. Mas em 1994, ele junto com seu irmão Ralph Gracie mudaram para São Paulo e abriram uma Gracie Barra lá, cara. Aí melhorou muito e, mano, tirou o Ryan no meio daquela bagunça ali. E até então não tinha muitas academias de jiu-jitsu ali na cidade. E hoje em dia, meu irmão, tem milhares. Ryan Gracie venceu vários campeonatos de jiu-jitsu nos anos 90, incluindo um Pan-Americano na Califórnia em 1998, o Campeonato Brasileiro em 1997. O homem era brabo de pano também, viu, cara? E por ser bom de jiu-jitsu e
bom de porrada também, né? Que foi aí que o Pride entrou na vida de Ryan Gracie. Os executivos do Pride classificaram o Ryan como o bad boy da família Gracie. Não tinha outro título pra dar pra ele, né, cara? Ryan Gracie estreou no Pride 27 de agosto de 2000 contra Tokimitsu, um wrestling japonês. Ryan teve um começo meteórico, cara. Já jogou o japonês no chão, escapou de uma guilhotina, quebrou o japonês com vários socos no primeiro round mesmo. O cara era muito feroz. E no Pride 12, Ryan Gracie enfrentou o caçador dos Gracies, Kazuki Sakuraba. E Ryan perdeu a luta por decisão unânime. E em uma revanche contra o Tokimitsu, Ryan Gracie deu um chute meio desconcertado ali, parece que ele torceu o joelho e sofreu um nocaute técnico, perdendo assim mais uma luta. E após o Pride 22, em setembro do ano de 2002, ele buscou vingar seu irmão Renzo Gracie, que havia perdido para Songo Oyama numa luta totalmente polêmica. Ryan Gracie começou a luta muito agressivo, deu um double leg que quase matou o japonês de cara e acabou finalizando ele no armlock justíssimo. E a sorte dele é que o juiz interrompeu a luta porque o Yama não quis bater e o Ryan Gracie ia esfarelar o braço dele se tivesse continuado. E já em 2003, na luta contra Kazumiro Yamaraka, o aluno número 1 de Kazuki Sakuraba, mano. E Ryan Gracie já tá entalado até a tampa com ele, né? E cara, Ryan Gracie passou o carro no japonês, jogou o homem no chão ali e a luta acabou com vários tiros de meta que o árbitro teve que interromper, que senão o Ryan ia matar o cara, velho. Tava muito louco aquele dia. E depois mais de algumas lutas ali com vitórias e derrotas, né? Algumas polêmicas, outras não. Ryan Gracie não era só confusões na sua vida particular. Ele foi um dos motivadores do projeto Capacidade, que ajudou então várias crianças carentes a educar, capacitar e mostrar novas oportunidades para eles, né, cara? Muito da hora mesmo. Mas em 2005, Ryan Gracie foi detido por agredir um policial e também por agredir verbalmente uma delegada na delegacia que ele foi detido. E nesse mesmo ano, ele deu um tiro acidentalmente na própria perna. Reportagem que saiu até na Gracie Mag, que segundo o que aconteceu, ele foi pegar a arma do armário do guarda-roupa e acabou acertando a própria perna por acidente. Ele ficou internado por algumas semanas e precisou de uma transfusão de sangue para poder sobreviver, cara. Então o negócio não foi tão simples assim não, foi bem sério. Ryan Gracie sempre falava nas entrevistas que ele dava que ele era muito provocado pelos outros lutadores. E quem é da época lembra que ele teve uma rivalidade muito grande contra o Jorge Macaco Patino, que era conhecido pelas suas lutas no Vale Tudo, que também era muito agressivo, mas uma das rivalidades mais marcantes de Ryan Gracie com certeza foi contra o Walid Ismail, né, que era aluno do Carlos Gracie, que é o atual presidente do Jungle Fight. As pessoas falam que essa rivalidade começou depois que o Walid começou a se gabar demais sobre as vitórias em cima de Ralph, Renzo e Royce Gracie. Mano, o cara conseguiu derrotar os pica da galáxia dos Gracie. Mas a luta contra o Ryan Gracie, infelizmente, nunca aconteceu. Mas outras pessoas falam que essa rivalidade começou depois da luta de Ryan Gracie contra o Tico, que o Ryan Gracie arrancou a orelha do Tico com uma mordida. Essa treta do Walid com o Ryan durou muitos anos. E no ano 2000, em uma festa, cara, eles acabaram se encontrando, deu uma treta cabulosa ali. E muitas testemunhas dizem que o Ryan chegou na trairagem, digamos assim, e tentou dar um soco na cabeça do Walid. O Walid se virou e deu uma guilhotina no Ryan Gracie, mas é claro que isso é só conversa do povo, nada disso é provado e, né, virou história. Devido a essas várias confusões, Ryan Gracie acabou se afastando muito dos tatames e dos rings aí, né, cara, se envolvendo com drogas e se afundando num abismo muito escuro e muito difícil de sair. E na madrugada de 14 de dezembro de 2007, Ryan Gracie teve uma crise aguda de síndrome do pânico avassaladora. E nesse estado de desorientação, ele acabou roubando um carro de um idoso de 70 anos de idade. Ele entrou no carro sem destino, sem rumo e bateu violentamente num banco de concreto em cima da calçada. Ele saiu enlouquecido pelas ruas de São Paulo, ele estava com uma faca nas mãos e ele estava convencido que estava sendo seguido por alguém. Ele acabou saindo do carro e tentando roubar outro carro, sem sucesso, ele não conseguiu. Daí ele partiu pra cima de um motoboy, tentando roubar a sua moto ali.
ameaçando ele com a faca que ele tava nas mãos. Mas ele foi surpreendido por uma capacetada, cara, que deixou ele tonto. Ryan Gracie, que já tava ali sob efeitos de drogas, né, cara, não tava muito dentro de si, e juntaram vários outros motoboys ali que acabaram dominando ele até a chegada da polícia. E no meio dessa bagunça toda, ele falava pra todo mundo que ele tava precisando fugir porque membros de uma facção criminosa tava atrás dele, cara. Mano, deu um surto psicótico nele. E após passar por um exame toxicológico, mano, ele foi encaminhado para a delegacia pra poder esclarecer muitas coisas aí para os policiais, né, mano? E já na delegacia, a mulher de Ryan Gracie chamou o seu psiquiatra particular e o psiquiatra passou doses cavalares para Ryan Gracie para poder ver se acalmava ele. Até então tava tudo bem, Ryan Gracie parece que tava bastante calmo e controlado, e o médico decidiu voltar para casa. E pouco tempo depois, o médico psiquiatra de Ryan Gracie foi notificado que o Ryan Gracie tinha falecido naquela mesma noite, dormindo dentro de uma cela numa cadeia. Ryan Gracie foi encontrado sozinho no canto da cela enquanto a polícia fazia uma verificação de rotina. O Dr. Sabino, que era o psiquiatra de Ryan Gracie, foi acusado de negligência médica e homicídio culposo. E então ele foi condenado a 2 anos de serviço comunitário e 2 meses depois foi revelado o laudo da sua morte. E o lutador morreu de hipoxemia, que é a diminuição aguda de oxigênio nos glóbulos vermelhos, causado então por um edema agudo nos pulmões. O sistema respiratório sofreu ali uma alteração gravíssima entre as substâncias que ele tinha usado contra os remédios, né, cara? Então, possivelmente foi isso o caso. E esse foi o fim de Ryan Gracie, né, cara? Um lutador com um temperamento muito explosivo, mas por outro lado, um cara com um grande coração. Todos do mundo das artes marciais, de MMA, conhecem Ryan Gracie, que é lembrado até hoje, e vai ser um lutador eterno, né? Marcado pelas suas confusões aí, né, cara? Mas dentro do octógono era uma máquina, era uma besta, e quando desenjaulada, mano, era difícil de segurar. Daí a história de Ryan Gracie, um lutador polêmico, mas excelentíssimo no que fazia, né, cara? Imagina só se ele vivesse entre nós nos dias atuais, tanto que ia ser louco e, mano, ele ia continuar sendo bastante polêmico, com certeza. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal pra eu saber, porque daí eu trago mais vídeos desse estilo pra vocês. Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, galera. Até a próxima e